A história de hoje, Felpo Filva, de Eva Furnari. Essa história é dedicada a todos aqueles que têm orelhas diferentes. Na Toca 88, da Rua de Espinhos, na cidade de Rapidópolis, morava um coelho solitário. Ele não recebia visitas, não tinha amigos, nunca queria saber da conversa com ninguém. Os vizinhos já estavam acostumados, diziam que ele vivia no mundo da lua, que era um distraído e desligado, e tudo isso se podia entender, pois ele era um poeta. Ele era um famoso poeta, escritor Felpo Filva. Felpo era assim, solitário desde os tempos de criança, quando os coleguinhas da escola zombavam dele porque ele tinha uma orelha mais curta que a outra. Essa diferença sempre foi um grande problema, e a situação piorou ainda mais quando resolveram que Felpo deveria usar um aparelho para esticar orelha curta. O aparelho se chamava estica-orelha. Era grande, pesado e difícil de usar. O pior de tudo foi que nada adiantou tanto sacrifício. Ninguém entendeu por quê, mas o aparelho que funcionava tão bem com os outros filhotes não deu resultado com Felpo. Ele continuou com uma orelha mais curta que a outra. Um certo dia, quando Felpo já era um poeta famoso, tomou uma decisão. Ele iria contar para todos a triste história de sua vida. Iria escrever a sua autobiografia. O coelho poeta pegou uma xícara de café, sentou-se diante da máquina de escrever e começou. Capítulo 1. A infância. Meu nome é Felpo. Sou poeta e escritor. Sou um coelho solitário. Não gosto de sair da toca. Quando eu era pequeno, sofri muito porque tinha uma orelha mais curta que a outra. Os colegas sempre zombavam de mim. Felpo lembrou-se de um papel velho que estava guardado na gaveta já há muito tempo e colocou-o em cima da escrivaninha, ao lado da máquina de escrever. Era o manual da estica-orelha. Aquilo o fazia lembrar da sua infância. Neste momento, seus pensamentos foram interrompidos pela campainha. Pé! Era o carteiro trazendo uma pilha enorme de cartas. O poeta sempre recebia muitas, mas nunca lia nenhuma, nem as abria. Elas iam todas fechadas direto para o fundo do baú. Neste dia, porém, Felpo viu um envelope diferente, grande, lilás, amarrado com um laço de fita de cetim. Aquilo chamou a atenção. Curioso, ele o abriu e leu. Rapidópolis, 20 de fevereiro. Prezado senhor Felpo Filva, meu nome é Charlot e admiro demais o seu talento e os seus poemas. Mas, se me permite, tem alguns dele que eu não gosto nem um pouco. Sinceramente, eu discordei da história do poema da Princesa do Avesso. Cruz credo, que final pavoroso! Veja só. Princesa do Avesso. Não mora na torre e o fundo do poço é o seu casarão. Não joga suas tranças, espera uma corda de um príncipe jovem, formoso e bobão. Chegado o momento, a moça do avesso o traz para baixo com um leve puxão. No fundo do poço, com frio e com fome, os dois infelizes para sempre serão. Desculpe, senhor poeta, mas essa história é muito pessimista. Odiei o final triste e dramático. Veja, eu fiz a continuação e mudei os destinos dos pobres coitados.
Um dia, porém, a história mudou. Ninguém sabe como nem qual a razão. Do fundo do poço saíram cansados de tanta tristeza e de tanta prisão. Pegaram suas tralhas, suas coisas, seus filhos. Saíram voando num baita avião. Não foram para a torre, não foram para a lua, ficaram na terra com seus pés no chão. Compraram uma casa numa linda praia. Viveram para sempre de shorts ou calção. O senhor gostou? Com certeza. Eles serão mais felizes assim, não? Espero que o senhor não se ofenda com isso. Um abraço cordial, Charlot Passepartout. Quando Felpo acabou de ler, sua orelha direita, a mais curta, começou a tremer. Toda vez que ele ficava nervoso, a orelha tremia descontrolada. Infelizmente, além do encurtamento, ele sofria de orelite tremulosa. A carta tinha deixado Felpo bem nervoso. Um coelho famoso como ele não estava acostumado com pessoas que diziam assim, com todas as letras: "Não gostei do seu poema". Quem era aquela Charlot que tinha coragem de falar com ele daquele jeito? E ainda mais mudar o final da história. Felpo não ia nem responder o tamanho do atrevimento. Amassou a carta e a jogou fora. A carta foi para o lixo, mas o assunto não. Felpo não conseguia esquecer as palavras de Charlot. Será que ela tinha razão? Será que ele era tão pessimista assim? Pensou nos títulos de seus livros: A Cenoura Murcha, A Horta por Trás das Grades, De Olhos Vermelhos, Um Pé de Coelho Azarado, Infeliz Páscoa. Ficou cheio de dúvidas, preocupado. Pegou a carta do lixo, desamassou, leu e releu umas 15 vezes. Pensando bem, aquela sinceridade dela até que era bacana. A gente confia mais nas pessoas que falam a verdade. Guardou a carta amarrotada na gaveta da escrivaninha. Felpo levou um bom tempo para esquecer o assunto, e quando conseguiu, chegou mais um envelope lilás. Ele leu a carta. Rapidópolis, 3 de maio. Prezado poeta, como o senhor não me respondeu, estou escrevendo novamente. Sabe aquele seu poema do passarinho na gaiola? Sinceramente, achei que nesse aí falta um pouco de liberdade, de alegria e de imaginação. Veja, vou tentar explicar a minha ideia. O seu poema é assim. Uma xícara tem asa, passarinho também. Uma xícara tem sorte, passarinho não tem. Uma casa tem canto, passarinho também. Uma casa tem planta, passarinho não tem. Um avião tem um bico, passarinho também. Um avião tem o céu, passarinho não tem. Eu tomei a liberdade de reescrever o seu poema, soltando o passarinho, e ele ficou deste jeito. Passarinho sem gaiola. O cachorro tem osso, passarinho também. A janela tem grade, passarinho não tem. A cadeira tem pernas, passarinho também. Uma lebre tem dentes, passarinho não tem. Frigideira tem ovos, passarinho também. Uma toca tem dono, passarinho não tem. O senhor não acha que ficou bem mais interessante? Que o passarinho ficou bem mais solto e feliz? Um abraço, Charlot. PS. Quem planta ovo, colhe passarinho. Quem planta ovo, colhe passarinho. Aquela Charlot era maluca. Ela tinha tido a ousadia de reescrever o seu poema e ainda dizer que ele não tinha imaginação. Agora ela tinha exagerado. Felpo não achou graça. Ficou indignadíssimo, e respondeu na mesma hora: Charlot, você está redondamente enganada a meu respeito. Eu tenho muita imaginação. Você nem desconfia quanta. Olha, só como é que eu imagino você. Barriga estufada, orelhas peludas, nariz de batata, bigode caído. Felpo Filva,
Um poeta cheio de imaginação. Rapidópolis, 5 de maio. Assim que acabou de escrever, Felpo saiu e pôs a carta no correio. Voltou para casa todo satisfeito. Tinha dado uma resposta merecida para aquela coelha atrevida. Meia hora depois, porém, a sua orelha direita tremulou. Ele estava cheio de dúvidas. Será que deveria ter respondido daquele jeito? Leu de novo a versão dela para o poema do passarinho. O resultado não estava tão mal assim. Ele tinha que admitir que Charlot possuía um certo talento para escrever o que tinha até um certo senso de humor. Era divertida. Será que ela escrevia os seus próprios poemas? E qual seria a opinião dela sobre o último livro, O Ovo Chocado? Felpo passou dias e dias se fazendo perguntas, mas não soube responder nenhuma sequer. Até que depois de uma semana chegou um telegrama. 12 de maio, Rapidópolis. Poeta, vírgula. Se você acha que eu sou assim, vírgula, venha conferir, ponto. Venha tomar um chá com bolo de cenoura aqui na minha toca, ponto. Você pode marcar o dia, ponto. Pior cego é aquele que não quer ver a sua própria imaginação, ponto. Charlot. Diante do convite ousado, a orelha direita do Felpo começou a tremer. Ele ficou muito nervoso. Não sabia o que era pior: sair da toca, dizer a ela que tinha gostado de seus poemas, tomar chá com uma desconhecida ou comer bolo de cenoura que ele detestava. Felpo não sabia o que fazer. Ficou tão confuso que teve uma crise de orelite tremulosa aguda, agudíssima. Pegou a caixa de remédios onde tinha todo tipo de coisa para a orelite. Procurou um vidro de Destremil, um xarope para orelhas descontroladas. Leu a bula 3 vezes. Ele tinha pavor de efeitos colaterais. Felpo tomou 2 colheradas do xarope e foi se deitar. No dia seguinte, Felpo já estava bem mais calmo e sua crise quase controlada. Quando criou coragem, pegou uma folha de papel e escreveu: Charlot, gostei muito de sua sinceridade. Eu também quero ser sincero com você, e é por isso que vou lhe dizer logo que tenho muitos defeitos, grandes e enormes. Para explicá-los, vou contar uma fábula. O coelho e a tartaruga. Certo dia, disse o coelho à tartaruga: Tenho pena de você, que tem que levar a casa às costas e não pode passear, brincar ou correr dos inimigos. A tartaruga, ao ouvir tais palavras, pensou um pouco e a seguir respondeu: Coelho, eu sou lenta e pesada, é verdade. Você é leve e ligeiro, não nego. Mas pode guardar para si toda essa sua compaixão. Apostemos uma corrida e vejamos quem chega primeiro, você ou eu. O coelho achou muita graça na aposta e aceitou na mesma hora. Combinaram o local de largada e da chegada. Assim que a corrida começou, a tartaruga se pôs a caminho. O coelho, vendo como ela andava lerda e pesada, pôs-se a rir, saltar e zombar. Enquanto isso, a tartaruga ia se adiantando com seu passo lento. Olá, camarada, disse o coelho rindo. Não corra tanto, não se canse assim. Olha, vou até dormir um bocadinho. E para zombar ainda mais, fingiu dormir e roncar. Tanto fingiu que acabou cochilando mesmo, e ao abrir os olhos, viu a tartaruga lá na frente, quase na linha de chegada. O coelho saiu em disparada, mas já era tarde.
A tartaruga venceu a corrida e o coelho, que era tão veloz, perdeu. Moral da história: devagar se vai longe, principalmente se o colega cochilar. Então, Charlot, eu sou lento, muito lento, faço tudo bem devagar. Agora vou te confessar o meu segredo. Eu sou um coelho com alma de tartaruga. Assim como elas, eu também não gosto de sair da toca. Só vou mesmo ao correio e ao mercado. Odeio cenouras. Minha comida preferida é bolinho de chocolate. E só se for do jeito que a minha avó fazia. E tem mais. Sofro de orelite tremulosa e tenho uma orelha mais curta que a outra. Então, como você pode ver, é melhor eu não aceitar o seu convite. E se um dia eu aceitar, essa decisão pode levar muitos anos. Adeus, Felpo. Pronto. Foi difícil, mas Felpo conseguiu escrever e foi sincero. Abriu seu coração. Contou tudo, mesmo achando que depois daquela carta, Charlot não iria mais querer saber dele. E agora que o assunto estava encerrado, ele podia voltar a escrever o seu livro. Felpo tentou. 1, 2, 3, diversas vezes, mas não conseguiu. Seus pensamentos não se concentravam na tarefa. Só pensava na Charlot e no que ela iria pensar dele depois daquela carta. Em vez de trabalhar no seu livro, Felpo passou dias escrevendo outras coisas, poemas, textos, frases. E no meio disso tudo, sem querer, saiu algo bem diferente do que ele costumava criar. Um conto de fadas. Uma história um pouco esquisita. Era uma vez um príncipe diferente dos outros. Ele era um pouco feio, um pouco estranho, um pouco torto, um pouco azarado também. Um dia, esse príncipe foi preso na torre por uma princesa horrorosa, chata, mandona e feia de doer. O coitado ficou se sentindo muito mal, pior que um sapo perdido na areia do deserto. Por sorte, uma bruxa muito interessante, bonita, alegre e engraçada ficou sabendo da terrível maldade. Não perdeu tempo, montou o cavalo nas costas e correu para lá. Chegando, gritou: Oh, príncipe amado, jogue-me tuas tranças. Eu vim te salvar. O príncipe ficou tão feliz com a chegada dela que, sem pensar, pulou lá de cima. Caiu no cavalo, quebrou uma perna, 2 dentes da frente, torceu as costelas, rasgou toda a roupa e, como se não bastasse, perdeu a peruca também. O que aconteceu com o pobre cavalo ninguém sabe. O príncipe se arrebentou inteiro, mas a bruxa que o amava cuidou tão bem dele que o moço ficou bonzinho, só um pouco mais torto do que antes. A bruxa e o príncipe mudaram para longe, para uma terra distante, bem mais bonita que aquela, e compraram um castelo antigo, lindo, que ficava no alto de uma montanha. E aí aconteceu, de verdade, o que ninguém acreditava que fosse acontecer. Eles viveram juntinhos para sempre, felizes, cheios de amor. Fim. Nota de rodapé. Um dia, quando eles já eram velhinhos e continuavam felizes, ficaram sabendo que a princesa malvada tinha se casado com um dragão. Um dragão que sabia queimar a maldade dela com o fogo das ventas. Felpo estava muito satisfeito com o resultado, chegando a se divertir bastante enquanto escrevia. E isso era uma grande novidade. Ficou provado que ele era capaz de criar coisas engraçadas e otimista. Deu vontade de mandar o conto para Charlot. E enquanto juntava coragem para enviar, chegou outra carta dela. Rapidópolis, 23 de maio. Poeta, fiquei muito comovida com a sua carta. Felpo querido, eu gosto de orelhas diferentes.
Acho que dá um charme interessante a um coelho, principalmente você, que é um poeta. Deveria se orgulhar de ser assim, especial. Foi lindo e corajoso você confessar que tem alma de tartaruga. Afinal, elas são cheias de sabedoria. Já imaginou se você fosse um coelho com alma de urubu? Lembro-me daquele coitado que diz: urubu infeliz, quando cai de costa, quebra o nariz. Isso sim seria azar. Bem, Felpo, agora que admiro não só seus poemas, mas também a sua pessoa, quando você quiser vir tomar um chá comigo, será muito bem-vindo. Adoro cozinhar e fiquei curiosa de conhecer os bolinhos de chocolate da sua avó. Poderia me mandar sua receita? Beijos, Charlot. Felpo leu a carta. Sentiu a orelha esquerda tremendo. Fazia muito tempo que isso não acontecia. A direita tremia quando ele estava nervoso. Com isso ele estava acostumado. Mas a esquerda só estremelicava quando ele estava feliz, e isso já era bem mais raro. O coelho procurou um espelho. Revirou a casa toda até achar um velho, perdido no fundo da gaveta. Fez cara de poeta e observou-se. Depois passou pela cozinha, apanhou o caderno de receitas, sentou-se na escrivaninha e escreveu. Charlot, estou enviando a receita da minha avó. Bolinhos de chocolate. Ingredientes: meia lata de leite condensado, 150 gramas de farinha láctea, 100 gramas de chocolate em pó. Modo de preparar: misture o chocolate com leite condensado e depois com a farinha láctea. Amasse com as mãos e espere um pouco para a massa endurecer. Faça bolinhas do tamanho médio. Depois é só saborear. Espero que você goste tanto quanto eu. Você também escreve poemas? Beijos, Felpo. 29 de maio. Felpo foi correndo pôr a carta no correio. Voltou feliz da vida. Meia hora depois, porém, ficou nervoso. Ele tinha esquecido de dizer uma porção de coisas que gostaria de ter dito. Durante a semana, ele fez uma lista com assuntos que não queria esquecer na carta seguinte. Primeiro, agradecer o convite e explicar outra vez o que vou levar mais de 1 ano para, talvez, aceitá-lo. Segundo, mandar uma história um pouco esquisita. Terceiro, pedir para ela mandar um retrato. Quarto, perguntar se ela coleciona provérbios. E quinto, perguntar se ela tem namorado. Diariamente, ele conferia se tinha algum envelope lilás. Finalmente, num dia de muita chuva, chegou um cartão postal todo encharcado. Fel, venha logo. Engoli um piano. Ajudar. Felpo Silva. Ao ler aquelas terríveis palavras, Felpo não pensou em nada. Olhou o endereço da toca de Charlot e saiu correndo, sem capa de chuva, sem guarda-chuva. A sorte que ela não morava muito longe dali. Correu o mais rápido que pôde. Imaginou que ela devia estar muito engasgada, passando mal, precisando urgente da sua ajuda. Ele, Felpo Juan Rolhas Silva, o poeta, estava lá para salvá-la de um trágico fim. Chegou como um furacão. Entrou sem bater, quase derrubando a porta. Estava enlameado, imundo e sem fôlego, de chinelo e bermuda velha. Atropelou uma cadeira e se estatelou esparramando aos pés dela, que estava sentada no sofá, lá debaixo do chão. Ele olhou para cima. Charlot! Felpo? Ela estava com um creme verde nas axilas e nas canelas e um creme cinza nas orelhas e nas sobrancelhas. Charlot estava tingindo os pelos e fazendo depilação.
Vestia uma camiseta furada, suja de tinta. Ela correu para se esconder atrás do sofá. Felpo iria achar que ela era uma coelha horrorosa, relaxada e mal vestida, e ficaria sabendo que ela tingia os pelos e depilava as canelas. Gritou lá de trás. Felpo, você veio sem avisar? Hã? Recebi um postal seu pedindo socorro. Você não engoliu um piano? Vim salvá-la. Veja, está escrito aqui. Felpo esticou-lhe o cartão molhado e ela o apanhou. Depois de um certo silêncio, a Charlotte teve um acesso de riso tão forte que não conseguia se conter. Esquecendo-se dos cremes, saiu de trás do sofá. Felpo ficou pálido. Havia algo errado. Ela não tinha engolido o piano. E ele tinha entrado na casa dela como um louco insano. Ela devia pensar que ele era maluco. Crise total. A orelha direita tremia. Preparou-se para fugir, mas Charlotte não deixou. Agarrou-o pelo braço, tirou o aparelho de dentes na frente dele mesmo e explicou, com lágrimas nos olhos de tanto rir, que a água da chuva tinha borrado algumas palavras e a mensagem tinha ficado completamente diferente da original, que dizia: Espero que você venha tomar um chá comigo e que seja logo. Fiz a receita da sua avó e adorei. Praticamente engoli os bolinhos de chocolate de uma só vez. Escrevo poemas, mas só de vez em quando. Na verdade, toco piano e componho canções. E se algum dia você vier tomar um chá comigo, espero que possa me ajudar a escrever versos para as minhas melodias. Felpo Filva, ao ouvir aquilo, também teve um acesso de riso. Ficaram os dois gargalhando por um bom tempo, contorcendo-se de tanto rir. Neste dia não teve nem chá, nem bolinhos, mas no dia seguinte teve. Ele veio todo arrumado e perfumado, e ela então estava chique, chiquérrima. O poeta saiu da toca diversas vezes para visitar a Charlotte. Depois de muitos chás, muitos bolinhos de chocolate, muitos poemas, ele começou a sentir-se em casa na toca dela. Um dia, juntaram seus talentos e fizeram uma canção. Orelhas. Orelha curta não precisa alongar, orelha longa não precisa encurtar. Orelha reta não precisa enrolar, orelha torta não precisa esticar. Orelha. Num outro dia, Felpo levou de presente para Charlotte um conto que tinha escrito especialmente para ela, 2 coelhos numa só caixa d'água. Quando a Charlotte acabou de ler, estava emocionada com lágrimas nos olhos. Ela deu um beijo em Felpo e o pediu em casamento. Na hora ele desmaiou e teve uma crise de orelite tremulosa, pavorosa, na orelha esquerda, de tanta felicidade. Depois da crise, ele se deu em casamento para Charlotte com muito amor. Fim. PS. A história acabou? Acabou. O que tem nas próximas páginas são só uns comentários. Fofoca sobre os personagens? Seria bom se fosse, mas não é. É um comentário sobre os tipos de textos da história. E para que isso? Não sei, não fui eu que inventei. E o que a gente está fazendo aqui, então? Sei lá, me mandaram vir falar isso e eu vim. PS. PS vem da palavra post-scriptum, que em latim significa após o que foi escrito. Então, PS é a abreviação de uma palavra antiga que é usada para indicar algo que se escreveu depois de terminar uma carta. Ah, o PS é algo que se escreveu depois que a carta acabou? Parece que é. Mas esse nome está errado, porque a história do livro não é uma carta.
Isso é verdade. Ouvi dizer que essa parte ia chamar making off. Making off? O que é isso? Não sei não. Parece sobrenome de personagem russo, Ivanovich, making off. Eu estou achando que parece mais aquele prato de comida, making off com arroz e batata frita. Quando eu crescer, vou escrever uma chatobiografia, a história de um chato. E eu vou escrever uma mentirografia, uma história cheia de mentiras. E eu vou inventar um bológrafo, que é um aparelho de escrever em bolos. E eu vou ter um automóvel. Mas o seu automóvel é para andar ou para guardar as coisas? É um móvel alto que anda. Autobiografia. Quando alguém escreve a sua própria história, está criando um texto que se chama autobiografia. Se a gente dividir a palavra em partes, vai descobrir que auto significa próprio, bio significa vida e grafia significa escrever. Portanto, escrever sobre a própria vida. Tartaruga. Estou preocupado com a minha fama. Depois daquela fábula, fiquei muito mal falado. Você deveria parar de se preocupar com o que os outros vão pensar e cuidar mais do seu autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento? Por que você não assiste a palestra que eu vou dar amanhã? Será sobre a diferença entre lentidão e preguiça. Ah, e depois do intervalo vai ter uma performance sensacional do bicho preguiça. Fábula. Fábula são histórias que têm a intenção de ensinar algo sobre a moral e o comportamento. Muitas vezes, no final delas, encontramos uma frase que é a moral da história, ou seja, o resumo da lição. Seus personagens costumam ser animais que falam e se relacionam como seres humanos. Essas histórias mostram que a bondade, a honestidade, a prudência, o trabalho são qualidades que superam o egoísmo, a maldade, a inveja e a ganância. Conto de fada é o mesmo que conto de carrocinha? Ué, eu pensei que fosse Você ainda é conto muito da pequeno. carochinha. Não sabe de nada. É um conto da carrocinha. Aquele que você prende os cachorros. Coitadinhos! E quem é que vai salvá-los? Uai, a fada cachorro. Existe fada cachorro? É claro que existe. É que nem fada coelho. Conto de fadas. Conto de fadas são histórias geralmente curtas, nas quais os heróis ou a heroína enfrentam grandes obstáculos antes de triunfar sobre o mal. Essas histórias envolvem seres fantásticos, magias, metamorfoses e encantamentos. Entre seus personagens estão os príncipes, as princesas, as fadas, as bruxas e os dragões. Eu acho que Charlotte devia ter mandado pro Felpo aquele ditado que diz: quem não deve, não treme. Ai, que horror! Como você é malvado! Eu não. Malvado é aquele ditado que diz: mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Isso é verdade. O pessoal dos direitos dos pássaros deveria proibir esse provérbio. Deveria mesmo. Provérbio ou ditado. Provérbio ou ditado é uma frase geralmente curta e não se sabe quem inventou. Ela vai passando de boca em boca, de pai para filho, e resume uma ideia, uma regra social ou um conselho popular. Eu não entendo por que certos passarinhos vão para a cadeia sem ter cometido crime nenhum. Você entende? Eu não. E sabe me explicar por que no poema da Charlotte
Passarinho com osso é mais livre? Não entendi essa passagem. Eu também. Poema. O poema é um texto em versos que tem uma musicalidade própria, criada pelo som das palavras. O ritmo é dado pelo número de sílabas dos versos, e a rima é um elemento importante da sua sonoridade. Mas nem todos os poemas são assim. Existem também aqueles que não têm rimas nem cadência de sílabas. São os chamados versos livres. Escrever um poema é uma maneira de brincar com as palavras, criando relações entre seu sentido, seu som e sua forma. Estou muito triste porque o Avesso da Torre foi cortado do livro. É o melhor poema dele. Como era mesmo esse poema? Vou recitar. A torre é alta, o poço é profundo, da torre se cai, no poço também. A torre é seca, o poço é molhado, a torre é redonda, o poço também. Na torre se prende, no poço se bebe, na torre se grita, no poço também. Na torre há tranças, no poço há corda, na torre se salva, no poço também. Que belezinha! É lindo, mesmo com rima pobre. Quem é a rima mesmo? É aquela garota orelhuda da Toca 78? Cá entre nós. Ainda bem que o livro não tem som, porque a desafinação do Felpo cantando aquela canção das orelhas foi lamentável. Aliás, tudo que ele faz é esquisito. Vocês não acham? Canção. Uma canção é uma composição que combina uma melodia com um poema, a letra. A música é escrita numa partitura com uma linguagem própria, um jeito de registrar por escrito as notas, o ritmo, a intensidade com que deve ser tocada. Tem erros graves nessa história. Eu acho que o carteiro deveria ser um pombo-correio e não um coelho. Mas o carteiro ficou muito bem na ilustração. Pois é, eu acho que esse coelho carteiro não deveria ter ganhado uma ilustração tão grande. Tá errado. Ele não tem a menor importância na história. É, pode ser. E também acho uma bobagem essa tal de carta padrão. E como é que você escreve uma carta? Eu começo pela despedida e escrevo o resto no PS. Carta. Enviar uma carta é um jeito muito antigo de se mandar uma mensagem. Ela pode ser escrita das mais variadas maneiras, mas seja qual for o seu tipo, a carta costuma seguir o modelo tradicional. Normalmente iniciamos com o nome da cidade e a data. Em seguida, colocamos o nome da pessoa para quem vamos escrever e depois o assunto da carta, que termina com uma despedida e a assinatura do remetente. Quem entrega grande parte das cartas é a empresa de correios e telégrafos, que criou algumas regras para organizar e facilitar a entrega. Telegrama. Telegrama é uma mensagem transmitida por telégrafo, que chega rapidamente ao destinatário. Antigamente, quando se queria mandar uma mensagem com urgência urgentíssima, mandava-se um telegrama, pois uma carta comum demorava muito para chegar. Ainda se mandam telegramas, e é até chique, mas além dele, hoje existem muitas outras maneiras de se mandar uma mensagem rápida, como por exemplo o e-mail. Você sabe o que significa CEP? Não. Será que são coisas estranhas por aí? Cartão postal. O cartão postal é um tipo de correspondência que é enviado normalmente sem envelope. Geralmente é um papelão fino e em uma das faces vai um endereço do destinatário. Quem vai recebê-lo? O selo e a mensagem do remetente, quem envia. Na outra face, alguma imagem. Buh!
Você pode desligar a tomada, por favor? Eu disse para você ler o manual antes de usar essas calças térmicas, não disse? Mas você é teimoso, não quis me escutar. Manual. Manual é um folheto explicativo que acompanha uma máquina, um aparelho eletrônico, um eletrodoméstico, um jogo, um brinquedo, enfim, qualquer objeto que precisa de uma explicação para ser usado. Para ser claro, ele costuma ser dividido em partes. Muitas vezes usa-se desenho nos manuais, pois certas coisas são muito mais fáceis de se entender com uma imagem. Eu sou tímido e modesto, mas como sei que tem muita gente querendo me conhecer, vim até aqui me apresentar. Sou o Dr. Beto Caroteno, farmacêutico responsável da Intox. Acabei de publicar a minha autobiografia, Uma Vida de Injeções. Já está à venda nas melhores farmácias. Lá eu explico como foi que eu me tornei um homem de sucesso, rico, jovem, bonitão e muito bem casado com a doutora Beta Carotena. Bula. A bula é um impresso que acompanha o medicamento e contém informações sobre a sua composição, maneira de usar, contraindicações, quem é o fabricante e tudo o que pode ser importante em sua utilização. Fiz a receita da vovó Felma. Deu certo? Na hora deu, mas depois teve um probleminha. Qual? As bolinhas grudaram no aparelho de dentes do Suelito e ele ficou meia hora sem conseguir abrir a boca. Receita culinária. Uma receita culinária explica como é que se deve preparar um alimento. Ela começa com a lista de ingredientes e as quantidades a ser utilizadas. As medidas são dadas por peso, volume, unidade, tamanho ou também por dedinhos, pitadas, etc. A segunda parte é o modo de preparo, em que se explica passo a passo como preparar a receita. Geralmente, no final dela existe algum comentário sobre a maneira de servir o prato e quantas pessoas serve. Quando eu crescer, quero ser um coelho da Páscoa. Eu já ouvi dizer que para ser bom coelho da Páscoa, não se pode entregar os ovos errados. Tem que ser direitinho, de acordo com os pedidos. Um bom coelho da Páscoa tem muitas listas de pedidos. Eu não entendi muito bem essa parte de listas de pedidos. Vou ter que perguntar para o meu pai. Será que a zebra entende mais de listras do que eu? Lista. A lista é uma sequência de itens que podem ter muitas finalidades. Anotar nomes, lembretes, tarefas, compras, partes de um todo, enfim, uma infinidade de coisas. As listas ajudam a organização, o estudo, a comunicação, a memória. A autora: eu adoro fazer listas, então fiz aqui uma lista de coisinhas que gostaria de contar para os meus queridos leitores. 1. Este livro teve 82 rascunhos, de verdade. 2. Me diverti muito escrevendo essa história. 3. E também deu muito, muito trabalho. 4. Muita gente da minha família ajudou. 5. Adorei a família do Felpo e da Charlot. 6. Para inventar histórias, eu sou rápida como os coelhos. 7. Mas para ler manuais, eu sou lenta como as tartarugas. 8. Os assuntos acabaram. 9. Mas eu gosto de listas que têm 9 itens.